João capítulo 7, a partir do verso 25, e eu desejo que através da palavra de Deus, que ela traga paz ao seu coração, que ela traga alegria no seu coração e que a palavra de Deus fortaleça a sua fé. Diz a palavra do Senhor: dizia alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Agora o verso 32, também do capítulo 7 de João. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Diante dessa expressão bíblica, dessa mensagem bíblica, dessa passagem bíblica, nós vamos perceber que havia entre eles uma murmuração, um questionamento, até mesmo uma certa discussão sobre quem era a pessoa de Jesus. O próprio Jesus, em Mateus 16, havia perguntado para os discípulos o que as pessoas diziam que ele era, quem as pessoas diziam que ele era. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus fala, e vocês, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, no capítulo 7 aqui de João, eles estão murmurando entre eles, as pessoas estão discutindo o assunto e vendo Jesus falar abertamente, vendo Jesus pregar para as multidões e realizar os seus milagres e suas maravilhas, estão questionando. As autoridades agora reconhecem de fato que ele é o Cristo, ele está pregando abertamente, ninguém lhe prende, ninguém faz nada. E eles falaram, nós sabemos de onde ele é. Eles sabiam que Jesus era da Galiléia, embora Jesus tenha nascido na Judéia, nem em Belém da Judéia, mas ele cresceu e ele se mostrou ao mundo a partir da Galiléia. E eles disseram, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Aí os fariseus, eles junto com os principais sacerdotes, eles enviam guardas do templo, são guardas de ordem religiosa, enviam esses guardas para prender Jesus. E os guardas retornam sem prender Jesus e eles vão perguntar, por que vocês não trouxeram ele? E eles vão responder o quê? Ninguém jamais falou como este homem. Que privilégio daqueles guardas que chegaram ali para prender Jesus, mas Jesus estava pregando e eles pararam para ouvir os ensinamentos de Jesus e eles foram totalmente impactados de forma que não tiveram coragem de colocar as mãos em Jesus e prender e levar para as autoridades religiosas ali, os principais sacerdotes e os fariseus. Diante dessa mensagem, vamos entender o seguinte, para a gente compreender hoje, gente, como cristão, que Jesus Cristo é a mesma pessoa, ou seja, que Jesus é o Cristo, está muito fácil para nós entendermos, embora muitas pessoas não sabem distinguir, né? E nem sabem por que Jesus é chamado Cristo, talvez pense que é sobrenome, mas o Cristo, o Messias, o enviado, era profetizado na antiga aliança, já pelos profetas, o Filho de Deus que haveria de se manifestar ao mundo. Mas eles não compreenderiam, não haveriam de compreender o ministério de Jesus, nem tampouco recebê-lo como Messias. Os judeus tinham uma expectativa do Messias ou do Cristo, né? É a mesma pessoa, uma palavra de origem hebraica, outra palavra de origem grega. Eles esperavam um Jesus nos moldes, no perfil de Davi, de Gideão, talvez até de Sansão, um valente guerreiro que haveria de reinar, superar os inimigos, né? Vencê-los, libertar o povo de Israel da opressão dos romanos da época, né? Que já havia passado pelos gregos, pelos assírios, por vários outros povos, mas agora era a vez dos romanos que estavam controlando e explorando a nação de Israel. Tanto é que Jesus, após ressuscitado no capítulo 8 de Atos, os discípulos vão perguntar, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus vai dizer, a vós não compete saber os tempos, nem as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio conselho, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria,
e até os confins da terra, e esses confins da terra nos inclui nós brasileiros aqui na América do Sul, né? Nós somos os confins da terra, certamente. E agora, eles, até os próprios discípulos, tinham uma expectativa diferente do perfil do Messias, do Cristo. E Jesus surge, aparece, se manifesta, primeiramente anunciado por João Batista, chocando as expectativas que eles tinham. Por isso, eles não o receberam como Cristo. A grande maioria deles não recebeu, principalmente as autoridades que se sentiram ameaçadas pelas verdades e a verdade que Jesus queria anunciar, porque as autoridades, elas tinham aliança até mesmo com pessoas que exploravam os judeus, né? Os publicanos, por exemplo, eles eram pessoas odiadas pelos judeus também, mas não vamos entrar no mérito agora nessa questão, mas é só a gente entender que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E em outras ocasiões nós gravaremos aqui outros vídeos explicando o que era a implicação disso, qual era o significado disso, para aquele tempo, para o nosso tempo e por toda a eternidade. E vocês vão surpreender como isso tem uma abrangência impressionante, tanto no passado como hoje, no nosso presente, e por futuro e por toda a eternidade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.